Há um tipo de pessoa que mesmo diante das piores notícias, dos filmes mais tristes ou das despedidas mais dolorosas, mantém os olhos secos como um deserto ao meio-dia. Enquanto os outros se afogam em lágrimas, elas permanecem imóveis, com um sorriso tímido ou um silêncio que parece mais pesado que qualquer choro. À primeira vista, pode até parecer frialdade, uma espécie de blindagem emocional contra o mundo. Mas será que essa secura aparente é realmente ausência de sentimento? Ou será que o que não se vê é muito mais profundo do que imaginamos? Não é que elas não sintam. Não é que não doem. A diferença está em como o corpo delas escolhe, ou é obrigado, a reagir. Chorar, afinal, não é apenas uma questão de tristeza, é uma linguagem do corpo, um mecanismo que alguns aprenderam a silenciar por razões que vão muito além da simples contenção. Talvez tenham ouvido ainda crianças que choro é coisa de fraco, e guardaram essa frase como um manual de sobrevivência. Talvez tenham chorado tanto em algum momento da vida que o corpo, exausto, decidiu que não havia mais lágrimas para dar. Ou então, o que é ainda mais intrigante, talvez elas sintam tudo de forma tão intensa que o choro seria apenas uma gota insignificante diante do oceano que carregam dentro de si. Essas pessoas costumam ser observadoras silenciosas, aquelas que absorvem o mundo com um olhar que parece ver através das pessoas. Elas notam o tremor na voz de quem tenta disfarçar a dor, percebem o peso de um silêncio onde outros só ouvem vazio. Mas quando a hora de externalizar chega, algo as trava. Não é indiferença. É como se o corpo delas tivesse um sistema de segurança que, ao detectar uma emoção avassaladora, aciona um protocolo de emergência: conter, respirar, engolir. O problema é que, com o tempo, engolir vira um hábito. E o que era para ser uma proteção temporária se torna uma prisão. Há também aquelas para quem as lágrimas simplesmente não vêm, não importando o quão profundamente estejam feridas. É como se o mecanismo que deveria liberar a dor estivesse quebrado, ou pior, como se o corpo tivesse decidido que chorar não adiantaria nada. Essas pessoas muitas vezes carregam uma solidão peculiar, não a solidão de quem está sozinho, mas a de quem se sente incompreendido até mesmo por si mesmo. Por que não consigo chorar quando todo mundo chora? Será que sou monstro? Será que não amo o suficiente? A dúvida as corrói por dentro, porque a sociedade ensinou que lágrimas são a moeda de troca da dor legítima. E quando você não chora, é como se sua tristeza não tivesse valor. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem: não chorar não significa não sofrer. Às vezes, é o contrário. Há dores tão profundas que o corpo recusa-se a transformá-las em algo tão efêmero quanto lágrimas. Há raivas tão antigas que se cristalizaram em silêncio. Há amores tão intensos que só podem ser guardados, porque colocá-los para fora seria arriscar-se a perdê-los de vez. Essas pessoas não são frias, são reservatórios. Elas armazenam tudo. A alegria que não ousam celebrar, a tristeza que não deixam escapar, a fúria que não permitem explodir. E um dia, quando menos se espera, esse reservatório transborda de maneiras que ninguém estava preparado para ver. Talvez elas riam alto demais em momentos inadequados, como se o humor fosse uma válvula de escape para o que não pode ser dito. Talvez fiquem em silêncio por horas, perdidas em pensamentos que ninguém consegue alcançar. Ou então, o que é mais comum, talvez simplesmente desapareçam, não fisicamente mas emocionalmente. Como se tivessem aprendido que a única maneira de não se afogar é nadar para longe de tudo, até mesmo de si mesmas. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é defeituosa. Seu corpo encontrou uma maneira de sobreviver, mesmo que essa maneira não seja a mais compreendida. E se as lágrimas não vêm, não é porque você não sente. É porque o que você sente é tão vasto que não cabe em um gesto tão pequeno. Talvez, no fundo, você esteja esperando por algo maior do que o alívio momentâneo de um choro. Talvez esteja esperando por justiça, por reparação, por um mundo que finalmente entenda que dor não é só o que se vê escorrendo pelo rosto. E se hoje você se sente culpado por não chorar, lembre-se, há outras formas de lamentar. Há a dor que se escreve em poemas nunca lidos, a tristeza que se transforma em música, a raiva que se canaliza em trabalho incansável. Há o amor que se demonstra em atos, não em palavras. Você não é menos humano por não derramar lágrimas. Você é talvez um tipo diferente de forte, aquele que carrega o peso do mundo sem deixá-lo transparecer, aquele que escolhe, mesmo sem querer, ser o porto seguro dos outros porque aprendeu que ninguém será o seu. Então, da próxima vez que alguém disser, por que você não chora? Responda com a verdade que só você conhece, porque minhas lágrimas, quando vierem, serão por algo que realmente mereça. E até lá, saiba que sua secura não é vazio. É resistência. É sobrevivência. É a prova de que mesmo quando o mundo espera que você se quebre,
você encontra uma maneira de permanecer inteiro. A dor que não chora, o silêncio como linguagem do invisível. E se eu te dissesse que a ausência de lágrimas não é um vazio, mas um mapa? Um mapa de cicatrizes tão profundas que o corpo aprendeu a não sangrar em público. Porque chorar, às vezes, é como gritar num quarto à prova de som. O esforço é imenso, mas ninguém ouve. E quando você percebe que suas lágrimas são apenas eco, o corpo escolhe outro idioma. Há quem carregue a dor como um segredo de Estado, não por orgulho, mas porque o mundo já provou que não está preparado para certas verdades. Você já viu alguém se afogar em silêncio? É assim que algumas pessoas vivem, com os pulmões cheios de água, mas os lábios selados, porque sabem que o pânico alheio não as salvará. A solidão não é a falta de gente ao redor, é a certeza de que ninguém aguentaria mergulhar até onde você está. E então, a dor se transforma. Ela não some, ela muda de forma. Vira a mão que aperta o volante com força demais no trânsito. O sorriso que demora um segundo a mais para aparecer nas fotos. A obsessão por organizar gavetas às 3 da manhã, como se arrumar o caos dos objetos pudesse, por osmose, arrumar o caos dentro de si. Você já reparou como algumas pessoas limpam a casa como se estivessem apagando incêndios invisíveis? Isso não é toque. É o corpo dizendo, se eu não posso controlar o que sinto, vou controlar o que véu. Mas aqui está o paradoxo. Essa resistência ao choro não é uma blindagem. É uma ferida aberta que aprendeu a não sangrar. Porque sangrar dói. Sangrar assusta. Sangrar faz as pessoas olharem para você como se você fosse um problema a ser resolvido, e não um humano a ser testemunhado. Então você engole. E engolir dói mais do que chorar, mas pelo menos ninguém te pede para parar de engolir. O peso dos que não choram. Você já parou para pensar no custo de ser o porto seguro dos outros? Aqueles que não choram são, muitas vezes, os que mais sabem segurar. Eles são os amigos que chegam às 4 horas da manhã sem perguntar por quê. Os que ouvem histórias de traição e não julgam. Os que abraçam sem pedir explicações. Eles são os faróis humanos. Mas faróis não têm direito a apagar. Faróis só têm permissão para queimar. E queimar cansa. Queimar consome. Há uma exaustão silenciosa em ser sempre o forte, em ter que traduzir a própria dor em conselhos para os outros. Como você é tão sábio, dizem. Mas sabedoria, às vezes, é só dor bem disfarçada de lição. Você já notou como os que mais entendem de amor são, muitas vezes, os que mais foram feridos por ele? Não é coincidência. É sobrevivência. Eles aprenderam a navegar no escuro porque ninguém lhes deu uma lanterna. E então chega um dia em que o corpo recusa o script. As mãos tremem. O peito aperta sem aviso. Você se pega olhando para o teto às 3 horas da manhã, perguntando: até quando eu aguento ser a pessoa que todo mundo pode contar, mas que não pode desmoronar? Porque aqui está a verdade crua. O mundo adora um herói, mas ninguém quer ver o herói tirando a máscara. A revolução dos secos. Mas e se eu te dissesse que não chorar pode ser um ato de rebeldia? Uma recusa em performar a dor da maneira que esperam de você. Porque chorar, em nossa cultura, é teatro. É a cena obrigatória depois da tragédia, o close no rosto molhado que prova que você sentiu mesmo. Mas e se você sentir de um jeito que não cabe em lágrimas? E se sua dor for tão grande que ultrapassa os ductos lacrimais e se instala nos ossos, no estômago, na maneira como você dobra as toalhas com uma precisão cirúrgica? Há uma força terrível nos que não choram. Eles não estão congelados, estão fervendo por dentro. E quando essa fervura finalmente transborda, não é em lágrimas. É em decisões, em cortar laços que sangram, em reconstruir vidas do zero, em criar arte que faz os outros chorarem por eles. Você já reparou como os poetas mais brutais são os que escrevem com a caneta molhada em veneno, não em lágrimas? Eles não choram. Eles destruem. Eles reconstruem. Eis a ironia. O mundo chama de frio quem não chora, mas o fogo queima mais que o gelo. O gelo entorpece. O fogo transforma. E talvez você não esteja esperando por lágrimas. Talvez você esteja esperando por um momento em que essa dor toda vira combustível. Porque chorar alivia. Não chorar revoluciona. O dia em que as lágrimas voltam, ou não. E quando elas voltarem, se voltarem, não serão pelas razões que você imagina. Não serão pelo passado, mas pelo futuro que você conquistou apesar dele. Não serão de tristeza, mas de raiva por ter aguentado tanto. Não serão fracas, serão lágrimas de guerreiro, aquelas que caem enquanto você ainda está de pé, com os punhos cerrados e o olhar fixo no horizonte. Ou talvez elas não voltem. E isso também está bem. Porque há outras formas de chorar. Há o choro que é plantar uma árvore e saber que você não estará vivo para ver sua sombra. Há o choro que é deixar ir sem despedida. Há o choro que é rir tão alto que a garganta arde. Há o choro que é silêncio.
E se alguém te perguntar novamente, por que você não chora? Olhe nos olhos deles e diga, porque minhas lágrimas não são para serem vistas, são para serem vividas. E agora? Se você se reconheceu aqui, saiba, você não é uma pedra. Você é um vulcão. E vulcões não choram, eles entram em erupção. Talvez sua lava ainda esteja dormindo. Talvez esteja só esperando o momento certo para queimar tudo que não te serve mais. Então respire. Não há pressa para chorar. Não há obrigação de sangrar em público. Sua dor não precisa de plateia. Ela só precisa de você inteiro, queimando, vivo. E se hoje você não chorou, não é porque não sente. É porque você está guardando essa energia para algo maior, para refletir e compartilhar. Você já foi julgado por não chorar quando deveria. Como lidou com isso? Qual foi a última vez que você transformou dor em ação em vez de lágrimas? Se suas lágrimas fossem uma cor, qual seria? Comenta aqui, vou ler cada uma. Se este texto tocou você, salva nos favoritos para os dias em que precisar lembrar. Sua secura não é fraqueza, é estratégia. E se quiser mais reflexões como esta, ativa as notificações, porque a gente vai falar sobre o que ninguém te contou sobre ser forte demais. Até a próxima! E lembre-se, o mundo não merece suas lágrimas, mas você merece sua própria revolução. Fogo! E se a sua força não for um escudo, mas uma espada? Você já parou para pensar que aquilo que chamam de frio em você pode ser, na verdade, fogo contido? A sociedade adora rotular. Você não chora? Então não sente. Você não explode? Então não se importa. Mas e se a sua quietude não for ausência de emoção, mas um oceano tão profundo que as ondas não precisam gritar para existir? Pense em um samurai. Ele não berra antes do golpe. Não anuncia sua dor. Ele age. E quando age, é com uma precisão que só quem dominou o silêncio consegue ter. Talvez você seja assim, um estrategista das próprias emoções. Não porque não as tem, mas porque aprendeu que algumas batalhas se ganham em silêncio, e outras com um único movimento. A ciência por trás do seu não chorar. Neurocientistas descobriram algo fascinante. Pessoas que processam emoções intensamente em silêncio têm uma atividade maior no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo controle de impulsos e tomada de decisões estratégicas. Ou seja, enquanto alguns choram para aliviar a pressão, você pode estar recalibrando, planejando, transformando a dor em combustível. Isso não é fraqueza, é alquimia emocional. E tem mais, estudos mostram que quem consegue adiar a expressão da dor, sem reprimi-la, tende a ter resiliência acima da média. Não é que você não sinta, é que você escolhe quando e como deixar a emoção agir. Como um vulcão que sabe exatamente o momento de entrar em erupção para reconfigurar a paisagem ao seu redor. O que eles não te contam sobre ser forte demais. A sociedade adora heróis que choram em público, que exibem suas cicatrizes como troféus. Mas ninguém fala do peso de ser a rocha que todos se apoiam, até que um dia, até as rochas racham. Aí você aí! Quando foi a última vez que alguém te perguntou se você estava bem, e esperou a resposta? Provavelmente faz tempo. Porque o mundo assume que se você não desaba, não precisa de ajuda. Mas até os pilares mais firmes precisam de manutenção. Aqui está a verdade nua e crua. Você não é insensível. Você é seletivo com quem merece ver suas fraturas. Você não é frio. Você é econômico com a energia emocional. E isso é um superpoder em um mundo que esbanja lágrimas por likes. Você não é invencível. Você é humano, e humanos não foram feitos para carregar o mundo nas costas sem nunca descarregar o peso. O perigo de ser a pessoa que sempre segura. Aqui vai um alerta que ninguém te dá. Quando você nunca quebra, as pessoas esquecem que você pode se partir. Elas se acostumam com sua força. Esperam que você aguentem. E quando, se você finalmente mostrar uma rachadura, vão te olhar com espanto. Mas você sempre foi tão forte. Como se força fosse uma armadura sem costuras, e não uma pele que também sangra. Pergunta dolorosa, mas necessária. Quantas vezes você engoliu o choro para não incomodar? Quantas vezes ouviu "você é forte, vai superar", como se força fosse um consolo, e não, às vezes, uma prisão? O que você estaria fazendo agora se não tivesse que ser o forte da história? Como transformar sua força em revolução, sem precisar chorar? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que merece mais do que apenas aguentar. Então vamos ao que interessa. Permita-se sentir sem performar. Não é sobre chorar para os outros verem. É sobre deixar a emoção existir sem julgamento. Pode ser escrevendo, gritando no carro, socando um travesseiro. Sua dor não precisa de plateia, mas precisa de espaço. 2. Escolha suas batalhas e suas erupções.
Vulcões não entram em erupção por qualquer coisa. Eles escolhem o momento em que a lava vai reconfigurar o terreno. Quais são as causas que merecem seu fogo? Onde sua raiva, sua tristeza ou sua paixão podem mudar algo, em vez de apenas queimar você por dentro? 3. Crie um protocolo de manutenção. Até máquinas precisam de óleo. O que recarrega você? Pode ser silêncio, pode ser música alta, pode ser uma conversa com alguém que não vai te chamar de dramático por sentir. Anote. Agende. Trate sua saúde emocional como trataria a de um guerreiro, com disciplina e respeito. 4. Deixe que vejam, quando você quiser. Você não é obrigado a mostrar suas feridas, mas também não é obrigado a esconder suas vitórias. Se hoje você conseguiu levantar da cama, isso é uma revolução. Se hoje você escolheu não explodir, isso é controle tático. Celebre suas pequenas guerras ganhas. 5. Lembre-se, você não é uma muralha. Você é um farol. Muralhas existem para serem escaladas ou derrubadas. Faróis existem para guiar, inclusive a si mesmos. Sua força não é para ser testada, é para ser usada. Ilumine seu próprio caminho. Para refletir e agir. Responda nos comentários, ou para você mesmo se preferir. Qual foi a última vez que você permitiu a si mesmo quebrar em segurança? Sem culpa, sem justificativas. Se sua força fosse um superpoder, como você a usaria para mudar algo na sua vida hoje? O que você deixaria de carregar se soubesse que ninguém vai te julgar por descarregar? A última verdade, que você já sabe. Você não é demais para chorar. Você é demais para desperdiçar suas lágrimas em quem não sabe valorizá-las. E quando você finalmente decidir deixar sua lava fluir, seja em lágrimas, em palavras, em ação, o mundo vai tremer. Não porque você é fraco, porque só os mais fortes sabem quando é hora de queimar. Então respire. Sua revolução não precisa de data marcada. Ela já começou no dia em que você decidiu não se partir. Salva este texto. Volte a ele quando precisar lembrar. Sua secura não é falta de água. É concentração de fogo. Seu silêncio não é vazio. É o espaço antes da explosão estratégica. E se o mundo não merece suas lágrimas, que mereça então sua lava. Ativa as notificações. Porque a gente vai falar sobre como transformar dor em território, e você não vai querer perder. Até a próxima! E lembre-se, os vulcões não pedem permissão para entrar em erupção. Vulcão Fogo.